Prazerzaço estar com vocês. O resto que sobrou da gente, estávamos 3 no festival aí no final de semana, curtindo e trabalhando bastante. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente bater esse papo aqui entre amigos. Me coube aqui a responsabilidade também de mediar entre grandes parceiros aqui. Eu sou Luiz Justo, CEO da Rock World, a empresa que faz o Rock in Rio. Desde esse ano, junto com a C3, representada aqui pelo Beraldo, a gente está produzindo também o Lollapalooza aqui em São Paulo. Já fizemos pela primeira vez esse ano. Ano que vem já estamos com o line-up anunciado, né, e vendendo o nosso Lola do ano que vem. O The Town também em São Paulo. E o Bailão, nosso parceiro aqui da Heineken, que estava com a gente também agora aqui no Rock in Rio. A gente poder bater esse papo e falar um pouco sobre a experiência, né, do mundo dos festivais e que relação ela tem na construção e posicionamento de marcas, não só as marcas dos festivais, mas marcas de parceiros de consumo, como os influenciadores também entram, né, nessa jogada, né, nessa construção dessa plataforma de comunicação que os festivais vieram. E aí, eu vou começar aqui, né, primeiro de uma rápida apresentação aqui, né, sobre cada um. Como eu falei, eu sou o Luiz Justo, CEO da Rock World. Passar aqui para o Bailão, nosso representante da Heineken aqui também. Obrigado, Justus. Boa tarde a todos. Obrigado aqui para quem está com a gente e vai participar desse bate-papo. Eu sou Guilherme Bailão, sou diretor de patrocínios e experiências de marcas do Grupo Heineken Brasil. Boa tarde, eu sou Marcelo Beraldo, sou diretor da C3, que é uma empresa, é a dona da marca do Lollapalooza. Eu sou diretor para a América do Sul e é um prazer estar aqui com vocês todos. Boa, vamos lá. Bailão, a gente estava falando aqui, né, nos bastidores. Bailão e a Heineken é parceiro de alguns desses eventos que a gente produz, o Rock in Rio e o The Town. O Rock in Rio desde 2011, né, que a gente está junto, e cada vez mais a gente vem, né, enxergando como, de novo, as marcas entendem que os festivais são essa plataforma de comunicação, e não só os festivais, mas os eventos como um todo, e certamente também, né, com participação dessa nova mídia cada vez mais influente e importante, que são os influenciadores. Bailão, você estava me falando aqui, e eu fiquei impressionado achando que a gente tem um trabalho louco, né, em colocar de pé Rock in Rio, Lollapalooza, The Town. Fala só para a galera entender quantos eventos e quantos dias de eventos a Heineken faz por ano, só para vocês entenderem qual é a relação que grandes marcas têm com esse universo. Fala aí, Bailão. É um número assustador, né? Mas no grupo hoje a gente gerencia mais de 1.500 eventos no ano. E um número ainda mais assustador é que quando a gente fala em dias de eventos, são esse ano 2.136 dias de eventos por ano. Pô, mas como assim? Se o ano tem 365 dias? Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, o Rock in Rio são 7 dias de eventos. Um festival como o The Town são 5 dias de eventos. O São João de Caruaru são 30 dias de eventos. Carnaval, 20 dias de eventos. Então, quando a gente soma tudo isso, a gente chega nesse número de 2.136 dias de eventos. E isso, sem dúvida, mostra a importância que o evento tem, o potencial, o poder que um evento tem, e a música, principalmente, de conectar as pessoas, né? E a gente, como o Justus comentou, com a marca Heineken, desde 2011, a gente patrocina o festival Rock in Rio, que foi a volta, né, do Rock in Rio, e é, sem dúvida alguma, uma das melhores formas de conectar com o consumidor, com o público da marca, e também de emocionar, né, Justus? Legal. Beraldo, além, né, de recentemente, falando pelo lado, né, da nossa relação de Lollapalooza com a C3, Beraldo também tem uma estrada imensa junto na área de produção de eventos, de música, foi Time for Fun durante bastante tempo também. Então, não só responsável aí por grandes festivais, mas por grandes turnês, né, de artistas nacionais e internacionais. Como é que você vê ao longo desse tempo inteiro, e fala também quanto tempo de jornada você tem aí, né, essa evolução da presença das marcas e da relevância delas, especialmente quando a gente fala de marcas de alcance global, como o Lollapalooza, e um pouco o paralelo, né, do que você vê nos Lollapaloozas lá fora e como é que é o mercado brasileiro aqui,
com relação às marcas, né, que é um dos mercados mais potentes da presença de marca, de influenciadores, sem dúvida nenhuma, no espaço do entretenimento de música. Falar um pouco sobre esse panorama, sobre a sua visão, não só de festivais, de produção de evento, mas está também numa posição tão relevante de uma marca que tem presença, né, forte no Brasil e no exterior. Bom, obrigado aí pela deixa. Eu trabalho com música ao vivo há um pouco mais de 20 anos. Na verdade, eu vim do mercado financeiro. Porém, eu me considero muito, muito afortunado de trabalhar com música ao vivo, porque é algo que, antes mesmo de trabalhar com isso, eu já era um grande frequentador de shows e festivais. Sempre foi algo pelo qual eu fui fascinado, especialmente festivais, cujo hoje é nosso principal trabalho. De novo, eu me sinto muito afortunado por trabalhar com isso. O que eu acho de maravilhoso em festivais, para a experiência do público e para a composição das estratégias da marca, é que os festivais, eles trazem um senso de liberdade muito grande, eu acho, para um jovem que tem 16, 17, 18, 19, 20 anos, aquele cara que, deveria estar no melhor momento da vida dele, né, no momento de esperança. E eu acho que o festival traz isso. Você passar um dia num festival como Rock in Rio, como Lollapalooza, ou até festivais menores, muita gente hoje em dia fala, mas é perrengue para festival. Sempre foi, né? Eu até escrevi isso num texto recente. Se vocês lembrarem o marco da história da música ao vivo, Woodstock, cara, o Woodstock foi numa fazenda, na lama, e as pessoas se jogavam na lama, e é isso mesmo, festival. Você não ficar na frente de uma tela, né? Pelo menos por um dia no ano, você ter, cara, curtir com mais gente que tem um mindset mais ou menos parecido com você. E eu acho que isso traz a deixa para as marcas criarem muito em cima de festivais, porque nos festivais, e de novo, advogando em causa própria, mas eu acredito que os festivais, pelo formato deles, eles dão muita liberdade para as marcas criarem. Diferente de um show de estádio, diferente de muitos esportes, por exemplo, que é um pouco engessado. Claro que nos festivais existem restrições de espaço, do que é permitido fazer em termos de segurança, enfim, tem uma série de restrições. Mas dentro daquelas restrições, as marcas podem criar muita coisa, né? E podem criar antes, durante e depois do festival. Então, o festival eu acho um excelente argumento para as marcas, e eu vejo a Heineken faz um excelente trabalho em relação a isso, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, escolhendo os festivais certos, que comunicam com elas. Então, eu acho assim, é um campo fértil para as marcas criarem em cima, e a grande diferença que eu vejo do Brasil em relação aos Estados Unidos e Europa, né, que são os principais mercados do mundo, é que, pelo fato da gente ser um país de renda média, né? O Brasil não é um país rico, também não é um país extremamente pobre, é um país considerado pelos economistas um país de renda média. O preço do ingresso em dólar é mais baixo do que os Estados Unidos, do que na Europa, e os custos de produção muitas vezes são mais altos, né? Os cachês artísticos muitas vezes são mais altos, porque os caras vêm para cá, fazem 3, 4 shows, enquanto eles fazem 50 shows numa turnê nos Estados Unidos, ou seja, tem uma economia de escala e, portanto, os cachês são mais baratos lá, a gente paga cachês mais caros aqui. Então, alguém tem que ajudar a fechar essa conta, com ingressos em dólar mais barato, cachês mais caros e, portanto, a gente tem uma presença maior de marcas. O peso dos patrocínios no festival é maior, né, na receita do que é nos Estados Unidos, do que é na Europa, e a gente só tem a agradecer as marcas que nos apoiam e nos ajudam a fazer essa magia acontecer. Boa. E pegando aqui da galera, obviamente a gente está num evento de influenciadores, só para eu entender também um pouquinho de vocês aqui, levanta a mão quem ou é influenciador ou trabalha em alguma agência de influenciadores, está relacionado diretamente ao mundo influenciador. Levanta bem alto aí para a gente ver. Fica com a mão levantada e agora só segura a mão quem já fez algum projeto relacionado a um festival de música. Você vê que, assim, eu acho que pelo menos 60% das mãos estavam levantadas, baixaram. Hoje eu posso dizer, né, dentro dos 3 festivais que a Rock World produz, né, um em parceria com a C3, que é o Lollapalooza, os influenciadores viraram, sem dúvida nenhuma, uma das grandes plataformas de comunicação, tanto para os festivais. A gente, Rock in Rio, tem uma plataforma com um número imenso de influenciadores
que a gente se utiliza para poder comunicar e falar sobre o festival, através de conteúdos gerados diretamente pelos influenciadores. E as marcas, sem dúvida nenhuma, cada vez mais também vem apostando, né, nessa possibilidade de ir para além das mídias tradicionais, né, TV, rádio. A gente tem os nossos parceiros de mídia que continuam, né, super presentes e cada um com a sua função, mas sem dúvida nenhuma, né, o lugar dos influenciadores foi ganhando um espaço cada vez maior. E a dica que eu dou aqui, depois eu queria ouvir um pouquinho do Bailão, como é que a Heineken faz esse processo de escolher, né, quais são as parcerias e quem são os influenciadores que eles vão querer estar próximos dentro do festival. O que eu posso dizer sobre a perspectiva do Rock in Rio, que cada vez mais é uma plataforma de comunicações, de experiência, é que dentro de um festival, né, como o próprio nome diz, né, que é um festival, você tem diversas verticais, né, de comportamento, de mensagem, de lifestyle que você quer promover lá dentro. Então, falando agora recentemente do Rock in Rio, porque acabou de, né, foi o último festival que a gente produziu. A gente tem lá conteúdos e a gente está falando sobre um olhar de sustentabilidade, quando a gente está falando de todos os projetos socioambientais, a própria Heineken, que é um parceiro com o Green New City, trazendo esse conceito e tal. A gente tem uma plataforma que a gente fala de acessibilidade e a gente tem parceiros como a Doritos, que entra lá para falar sobre como você pode fazer um festival mais acessível. Você pode estar falando sobre a questão de pluralidade e diversidade. Então, cada, né, vertical de comportamento que um festival vai estar falando, você tem uma marca que vai estar olhando dentro dos seus valores sobre aquela ótica e que vai estar também conversando com potenciais influenciadores que vão estar falando sobre essa ótica. Então, quando a gente vê, eu tenho certeza, vou dar um chute aqui, mas que devia ter mais de 1.000 e tantos influenciadores trabalhando, né, nesses 2 últimos finais de semana no Rock in Rio, em prol das marcas, em prol do Rock in Rio, e cada um seja um influenciador gigante dentro de uma estratégia de poder estar falando, né, com um público mais mainstream, de maior alcance, ou sejam influenciadores super específicos de um nicho de comportamento que aquela marca quer falar, tem espaço para todo mundo. Então, uma dica aqui que eu falo, né, para vocês que trabalham com isso, é de fato possam observar não só quais são os conceitos e valores que aquele festival ou aquele evento, não necessariamente festival de música, pode ser um evento de corrida, como está vindo a Fórmula 1 aí, que a Heineken também é parceiro e tal. Quais são os conceitos de estilo de vida e de comportamento que aquele festival tem e quais são as marcas, né, e quais são os valores que aquelas marcas que estão atreladas àquele evento têm, para você poder fazer uma abordagem certa do seu influenciador da sua agência, ou você como influenciador, saber qual é o tipo de conteúdo que vai ter penetração e que vai ter relevância para aquela marca. E aí, passando, Bailão, um pouco para você, como é que vocês veem nessa transformação e como é que vocês veem o papel do influenciador dentro desses 1.000 e tantos dias de eventos que vocês têm que planejar todo dia e que alcance, né, que a comunicação desses eventos chega, e o papel dos influenciadores. E uma dica, né, para a galera que está aqui querendo trabalhar com a Heineken, querendo trabalhar nos nossos eventos, para poder estar mais presente nesses eventos como, né, negócio, como plataforma de comunicação. Bom, ótima pergunta e também assim, como você falou, nós enquanto marcas, nós também temos as nossas... Primeiro temos o posicionamento de marca, né? Cada marca tem uma mensagem, tem uma identidade e tem as suas plataformas de atuação. E plataformas de atuação, a gente tem a questão das verticais, e é onde a gente busca, né, no caso, os influenciadores que dão match, né, com o que a gente gostaria de passar com aquela plataforma, ou dentro, no caso de um festival, de um evento. Então, sempre essa análise é muito criteriosa, e a gente busca também, obviamente, influenciadores que, de uma certa forma, têm um fit, né, com a marca de um modo geral, não somente na plataforma específica. Então, aí eu acho que, emendando na questão da dica, você aprender um pouco daquela marca a qual você gostaria de se associar, né? Entender o que essa marca fala, qual é o estilo que essa marca tem. Eu gosto de falar que marca é igual uma pessoa, né? É importante a gente personificar a marca para a gente entender ela de maneira profunda. Então, o que essa marca faz para se divertir, o que essa marca ouve de música, como essa marca se veste, que lugares ela frequenta.
É interessante fazer essa análise, e aí vocês, enquanto influenciadores ou profissionais do mercado de influência, fazer essa análise e trazer para dentro, né, do perfil de cada influenciador e aí ver se faz sentido ou não. Porque talvez você não faça sentido para a marca Heineken dentro do Festival X, mas talvez você faça sentido, tem tudo a ver dentro do projeto de Fórmula 1 da marca Heineken ou dentro da plataforma de sustentabilidade da marca Heineken. Hoje a gente busca muito isso. O influenciador, sem dúvida, além dos canais tradicionais, como o Justo falou, sem dúvida é uma oportunidade da marca conectar com a audiência daquele influenciador. E aí, óbvio que a gente busca também aproveitar ao máximo o que o influenciador tem para agregar para a gente. E não apenas, nós não gostamos, por exemplo, de pegar o influenciador e ditar o que ele deve falar, qual a mensagem ele deve escrever, ou que tipo de conteúdo ele deve gravar. Para a gente evitar isso, a gente já faz uma análise antes, né? Qual é o comportamento desse influenciador, qual é a fala dele, qual é o tipo de evento que ele, por exemplo, ele frequenta e etc., para que tudo fique de uma maneira o mais orgânico possível. Então é mais ou menos esse grande jogo de xadrez aí, analítico, que a gente faz. Legal, e você falou, né, do orgânico. De fato, não tem como, né, no universo de influenciadores, você já está mais do que provado e claro para as marcas, para os festivais, que se não for autêntico, né, se essa autenticidade dessa geração de conteúdo não tiver presente, muitas vezes, inclusive, né, essa relação flopa, né, o famoso flop, quando claramente você vê que, né, aquilo ali não é algo que faz parte, né, de uma relação genuína e vira, né, só um merchan pelo merchan e muitas vezes, né, isso não bate. Então, acho que de certa forma, né, e aí passando para o Beraldo para a gente falar sobre fã, acho que no fim do dia, o bom influenciador para aquela marca ou para aquele festival é quando o influenciador de fato é fã, né? A gente sabe quando o cara é fã da Heineken e ele está ali, né, colocando de fato o coração da relação que ele tem, muito antes até dele ser influenciador, né, muitas vezes, já ser consumidor da marca, dos valores da marca. E assim a gente também vê um pouco com o Rock in Rio, né? Aquele cara que é influenciador, a gente tem influenciador que tem tatuagem do Rock in Rio, né, na pele, e já tinha, né, antes mesmo dele estourar, e, enfim, que já ia com os pais e tal, e obviamente esse cara tem uma produção de conteúdo muito mais autêntica e muito mais orgânica, né, que sem dúvida nenhuma, acho que isso chega lá no final do dia, no momento que o conteúdo vira. E falando de fã, né, Beraldo, Lollapalooza, acho que era legal para o pessoal conhecer um pouco dessa história, que ela começou lá, né, décadas. Quando é que foi o primeiro lá atrás, do Perry, lá nos Estados Unidos? Tem quantos anos? O Lola, ele na verdade começou como um festival itinerante, né? Que os caras entravam dentro do ônibus e saíam tocando pelos Estados Unidos na década de 90. E aí ele renasceu como um festival, de fato, situado num parque em Chicago. Foi em 2000, esse ano ele fez 20 anos, né? 2004, eu acho. Então, e aí, a partir de Chicago, foi se expandindo, foi para o Chile, primeiro país que ele fez fora dos Estados Unidos, em 2011, depois veio para o Brasil, 2012, Argentina, 2013, desbravou a Europa. Depois, há 2 anos atrás, começou a fazer na Índia também, o primeiro festival na Índia. Então, é literalmente uma marca global. Mas falando de fãs, assim, uma coisa que eu fiquei até pensando, vindo para cá, eu falei, ué, por que será que me chamaram para o evento de influenciador, né, cara? O cara menos influenciador possível. Mas uma coisa que eu gosto de falar, falando desse tema de festival, que além de ser o meu trabalho, é uma paixão minha, cara, se ater à essência da coisa, né? Quando você quer comunicar alguma coisa, seja um influenciador, seja uma marca, o gancho tem que estar na essência, no básico. Então, pô, meu trabalho é música ao vivo. O que eu acho de mais legal da música ao vivo? E aí, eu vi até há pouco tempo atrás, num documentário sobre jazz, que existem 3 temas da música, né? Existe a música de amor,
existe a música de trabalho, né, que veio dos escravos e boa parte da música negra e do pop aí veio dessa corrente. E existe a primeira de todas, que é a música de elevação espiritual, de adoração, né? Então, é um pouco papo de bicho grilo isso, mas, cara, quando você vai num festival e você vê 10 mil pessoas em uníssono, rindo, se divertindo. Eu estava até comentando com o Luiz que eu tive no Rock in Rio, meio como fã mesmo, no final de semana retrasado, e andando pelo Rock in Rio. Cara, como legal ver as pessoas felizes, cara, genuinamente felizes. Então, para mim, esse poder da música ao vivo, principalmente ao vivo, de fazer as pessoas se sentirem melhor, saírem melhor, considerarem a vida melhor, isso é algo espiritual. Voltando ao papo de bicho grilo, mas é real, eu realmente acredito nisso. E eu acho que é essa maravilha, esse é o gancho de comunicação que deveria ser o fio indutor de todas as marcas. Marcas e comunicadores, influencers, enfim, o que for. E falando um pouco, né, da presença das marcas, né, nos festivais, e aí, enfim, eu sempre tenho que falar aqui dos nossos 3 festivais, né, do Lola, do Rock in Rio, do The Town, mas acaba que, né, como a gente acabou de entregar literalmente o Rock in Rio esse final de semana, os números estão frescos aqui na cabeça. Nessa edição do Rock in Rio, a gente tinha, né, distribuído, obviamente, né, desde a presença gigante de marcas como a Heineken, nossos patrocinadores principais, até uma pequena marquinha que vende pão de queijo numa lojinha lá da Global Village. A gente está falando de 80 e tantas marcas, né, que estavam presentes no festival. E muitas pessoas perguntam, né, qual é esse sucesso, né, cada vez maior no Lola também, a gente está crescendo o número de marcas, de presença, o sucesso dos festivais, né, da gente. Será que a gente tem uma equipe comercial super bacana? Acho que também possam ter aqui produtores de evento pensando, né, qual é o segredo de conseguir atrair essas marcas para poder trabalhar, né, dentro dessa zona de influência, junto aos influenciadores. E eu acho que um dos grandes sucessos, não tenho certeza absoluta, tanto, né, de qualquer um dos nossos festivais e da presença das marcas, né? A Heineken, por exemplo, está desde 2011, que foi o primeiro Rock in Rio na volta no Brasil, presente, renovando com a gente em todas as edições, já renovado aí por mais edições. Por que as marcas, né, estão tão presentes no Rock in Rio? Eu acho que um dos segredos é das marcas descobriram cedo que elas têm que estar presentes como parte da experiência do cliente, né, no festival, e não só como uma presença de marca lá com um logotipo ou só com a venda do produto. Então, quando a gente vai, né, hoje, em qualquer um desses 3 festivais que a gente produz, e a gente vê, por exemplo, o caso da Heineken lá, que está oferecendo a experiência de uma tirolesa, onde você pode voar no meio da multidão, em frente, né, ao palco principal, vendo a sua banda favorita tocando ali, e atravessa lá do lado, ainda toma lá uma Heineken gelada quando chega. É claro, né, que essa experiência faz parte da missão que a gente tem no festival, que é de proporcionar experiências inesquecíveis para o nosso público lá. Então, tanto os influenciadores quanto as marcas, quando descobrem, né, que eles não podem ser interrupção, né, no momento de lazer, de entretenimento das pessoas, né, e eles passam a fazer parte da entrega de conteúdo, da experiência, é aí que a gente tem um sucesso para todos os lados, né? Então, Bailão, queria que você falasse um pouquinho quais foram as experiências, né, que a Heineken ofereceu nessa edição do Rock in Rio, né, para quem estava lá, para além daquele chopp maravilhoso gelado, o chopp Heineken Zero também pela primeira vez. Exatamente. Gelado, e a gente já pode falar também um pouquinho sobre propósito, né, parte da renda do Heineken 00 também foi revertido para um projeto incrível que a gente faz junto com a CUFA, nas favelas, né, de aprendizado de audiovisual. Então, falar um pouquinho sobre isso. Como é que a Heineken entra, né, num festival, não só para botar um logotipo, para vender uma cerveja, mas para participar da experiência? Bom, a gente, premissa nossa como área dentro da companhia, é que os nossos patrocínios, né, as nossas ativações precisam também entregar algo a mais para o consumidor, para a audiência de um festival, de um evento e tal. Então, isso faz parte da nossa cartilha. E só para citar o exemplo do que a gente acabou de fazer no Rock in Rio, que, pegando o gancho do que você falou, como, né, conseguir agregar algo a mais nesse festival que é maravilhoso, que é gigantesco
e que na verdade é uma grande imersão de entretenimento e tudo ali é experiência, né? Como que a gente consegue participar disso e entregar algo a mais? A Heineken tem uma plataforma chamada Green Your City, que na verdade é uma plataforma que busca conscientizar as pessoas e promover mudança de comportamento nas pessoas, para que todo mundo viva de uma maneira mais sustentável, porque a gente precisa cuidar desse mundo, a gente precisa viver diferente, para garantir o futuro. E a gente, com essa plataforma, a gente escolheu a música e todos os assets de música, os festivais, os eventos e etc., para levar essa mensagem, que é uma mensagem importante, de relevância extrema, mas uma mensagem mais cabeça, até chata, né, com perdão da palavra, para as pessoas. Então, através da música, a gente está levando essa mensagem. E no Rock in Rio, a gente, no nosso espaço principal, na frente do Palco Mundo, nós construímos, né, a Heineken Power Station, que é uma usina de energia. E essa energia no duplo sentido. Energia porque esse espaço como um todo, ele foi movido por energia limpa, energia renovável, e também energia das pessoas, porque a gente queria promover ali uma grande comoção das pessoas e também, não menos importante, homenagear o Rock in Rio, que celebra este ano 40 anos de existência. Poucos festivais no mundo, né, tem essa marca de 40 anos, o Beraldo não me deixa mentir aqui. E aí a gente construiu, dentro dessa experiência, nessa usina, as pessoas entravam dentro dessa usina da marca Heineken e tinha um palco central, que num determinado momento a gente ilustrava através de painéis de LED, uma experiência super imersiva, 360, a gente ilustrava a energia Heineken, um líquido verde passando nessa usina, descendo no palco e de repente uma grande banda fazendo ali um medley dos grandes hits que marcaram a história do Rock in Rio. Então, desde da música do Barão Vermelho sendo cantada num primeiro show ali, na primeira edição do Rock in Rio em 1985, até os dias de hoje, e também grandes momentos, né, como foi Love of My Life do Queen, e aí a gente via as pessoas se arrepiando e chorando mesmo de emoção. Então, esse é um exemplo do que a gente conseguiu fazer, homenagear, ao mesmo tempo passar a nossa mensagem de sustentabilidade, e com certeza, quando a gente promove a emoção nas pessoas, a gente conquista, né, um pouquinho ali, a gente conquista o coração, e com certeza a gente faz com que essas pessoas lembrem da marca Heineken de uma maneira mais prazerosa. Boa. E a gente está falando aqui, né, de curadoria, desde essa curadoria de marcas, né, que vão estar dentro do festival, e as marcas fazendo a curadoria de que eventos elas vão participar, curadoria de influenciadores, né, quais são os influenciadores que vão representar as marcas, mas obviamente sempre tem uma curiosidade, né, Beraldo, sobre a curadoria mais casca grossa que a gente vive juntos. O Beraldo, além de tudo, é responsável pela curadoria junto com o time internacional da curadoria do Lollapalooza. E então, para matar um pouco a curiosidade, Beraldo, o pessoal sempre pergunta, mas como é que funciona? E aliás, a curadoria do Lollapalooza não só do ano que vem já está feita, anunciada e está incrível. Acho que vale a pena a gente fazer o nosso jabazinho aqui também. Ingressos à venda, gente, está sem dúvida nenhuma um dos melhores lineups aí das próximas edições. Mas falar um pouquinho aqui, Beraldo, como é que funciona esse processo complexo de curadoria? O pessoal acha que, né, simplesmente é selecionar qual é a banda e tal. Falar um pouco sobre os desafios, né, especialmente no Lollapalooza, que a gente também, né, precisa bocar junto com outros países. Explicar um pouco para a galera como é que funciona esse processo. Eu, na verdade, assim, sendo bem sincero, eu não gosto muito da palavra curadoria ou curador, porque tem um pouco implícito nela uma certa arrogância, assim, de que a pessoa escolhe e tem um gosto apurado acima do gosto dos outros e, portanto, é um iluminado. Na verdade, tem muito romantismo sobre a curadoria, principalmente curadoria de um grande festival como o Lola, como o Rock in Rio. O negócio
um festival para 100 mil pessoas é muito diferente de um festival para 10 mil pessoas, para 15 mil pessoas. Você tem que vender muito mais ingresso. Então, se você tem algumas dezenas de artistas do mundo que vendem 50, 60, 70 mil ingressos, né? Eu estou falando algumas dezenas do mundo, e tem festivais do mundo inteiro disputando esses mesmos artistas, e nem sempre esses caras estão disponíveis, às vezes o cara está gravando disco, então não está na hora dele fazer show. Então, assim, a gente precisa dos headliners, que são os caras que supostamente vão vender os ingressos que a gente precisa. Esses caras não têm muita opção, né? Então, muita gente fala, por que vocês não trazem o Pearl Jam? Gente, vocês acham que a gente não tentou? Vocês acham que a gente não tentou? Mas os caras estão em outro momento. Então, a gente vai nas opções que estão disponíveis dentro da realidade, dentro do que o nosso orçamento permite pagar. E, no caso específico do Lola, a gente faz esse booking junto com o Lola do Chile, o Lola da Argentina e o Stereo Picnic na Colômbia, para que a gente consiga oferecer 4 a 6 shows num espaço de 10 dias para esses caras excursionários da América do Sul e fazer uma rota interessante para eles. Então, assim, além de ter poucas opções, a gente tem que entrar em acordo chileno, argentino, brasileiro, colombiano, e nem sempre a gente entra. O Luiz participa desses calls aqui, são calls malucos, horas e horas de discussões. Então, assim, não é uma pessoa escolhendo, não sou eu escolhendo, é um time e dentro das possibilidades que existem naquele momento. A verdade, a liberdade para se criar começa nos que a gente chama de second tier, né? São as bandas que tocam à tarde, no começo da noite. Ali a gente consegue ter algumas criações, enfim, pensar algumas coisas diferentes e tal, fazer um trabalho de pesquisa, tentar achar pessoas relevantes, de novo, sempre obedecendo um orçamento. Então, assim, a nossa capacidade de criação, ela é mais real nesse nível intermediário. E aí uma dica para o pessoal que vai como influencer, né, para os festivais, cara, que eu acho legal, de novo, voltando à essência, voltando ao argumento central de tudo, que é a música. E que bom que as marcas estão lá, que bom que elas estão nos ajudando a fazer isso acontecer de novo. Então, é uma simbiose, é bom para todo mundo. Então, minha dica para os influencers que vão nesse negócio, cara, se atenha muito à música. Entenda quem está tocando lá, por que o cara está lá, quem são esses caras, qual que é a relevância deles nesse momento, quem que ouve eles. E nada está lá acidentalmente, entendeu? Tem uma história legal ali a ser contada, e eu acho que tem muito assunto ali a ser tratado quando se fala do elemento central, que é a música. Boa. Obrigado, Beraldo. A gente está até se aproximando aqui já do nosso minutinho final. E eu ia até pedir para fechar, e você já brilhantemente leu meus pensamentos, que era a gente fechar com uma dica, né, para a galera que, ou influenciador, de novo, agência, que queira, né, trabalhar uma única dica. Acho que a do Beraldo fica claro aqui, né? Entenda sobre a programação musical, sobre a música, sobre as bandas, porque, mais uma vez, eu já entro aqui na minha dica para passar para o Bailão encerrar aqui também, que tem a ver com aquilo que eu já falei anteriormente. Seja fã, né? Quanto mais você for fã do festival, daquele evento, daquela banda, mais chance você vai ter, inclusive, de chamar a atenção sobre o seu público, sobre o seu conteúdo, dessa conexão. Então, assim, já falei aqui, né? Tudo é sobre autenticidade, né? Nesse nosso mundo da influência. E é claro que quanto mais amor e propósito você tiver, né, pelo que você faz, maior autenticidade você vai passar no seu conteúdo. Passar aqui, Bailão, para você dar aí uma recomendação final também para essa galera. Imagino que todo mundo queira, de alguma forma ou de outra, ser influenciador da Heineken. Então, passar aí um pouco, que dica final você passaria para essa galera? Eu queria falar uma dica mais difícil, mas super importante, que é a responsabilidade. Acho que cada influenciador precisa ter ciência da responsabilidade que tem quando passa uma informação, quando passa uma mensagem. Então, sejam responsáveis, tomem cuidado. E a segunda dica, sejam também seletivos com as marcas às quais vocês se associam, porque tudo isso faz parte da identidade que vocês estão criando. Acho que essa dica é super importante. A gente está vivendo, né, um momento de muito debate sobre isso, né? Às vezes, né, era um momento onde existia uma preocupação muito grande das marcas, de você se associar com o influenciador que de alguma coisa na sua vida pessoal pudesse fazer alguma coisa que afetasse a marca. E hoje em dia a gente vendo também, né,
influenciadores de carreiras super consolidadas que, em função de alguma coisa que aconteça com a marca, acaba afetando a carreira dos influenciadores. Então, responsabilidade, claro que o Bailão ia dizer, né, que é para se beber, não dirija, né? Ou seja, when you drive, never drink. tenha responsabilidade, isso na vida, e eu acho que é assim que se constrói marcas, né, centenárias como a Heineken, 40 anos de existência como Rock in Rio, Lollapalooza também, décadas, porque de fato são empresas que têm muita responsabilidade nas suas decisões. Tá bom? Muito obrigado, galera. Valeu, obrigado, Bailão. Obrigado, Obrigado, Beraldo. Um abração.